Primeira questão é uma questão da 2012, do 6º Exame Unificado da Ordem. A respeito da classificação dos créditos da falência, é correto afirmar que, letra A, os créditos com privilégio geral têm preferência sobre os créditos tributários. Não, né, pessoal? Não, os créditos com privilégio geral estão lá na 5ª classe. Os créditos, letra B, os créditos quirografários têm preferência sobre os créditos com privilégio especial. Tadinha dos créditos quirografários, está na 6ª classe, né? Então, ela vem depois dos créditos com privilégio especial. Então, obviamente, que está errada também. Letra C, os créditos com privilégio especial têm preferência sobre os créditos tributários. Não. Os créditos tributários estão na 3ª classe e os de privilégio especial estão na 4ª classe. Então, também está errado. Só resta, então, a letra D. Os créditos quirografários têm preferência sobre os créditos subordinados. Sim, somente sobre os créditos subordinados tem essa preferência. Os coitados dos créditos quirografários, né? Então, vamos para a segunda. Então, a letra D seria a correta. Segunda questão, Eugênio de Castro é sócio e administrador designado no contrato de sociedade empresária Vale do Taquari Empreendimentos Hoteleiros Limitada. De acordo com a cláusula contratual, o referido administrador faz jus à percepção de prolabore bimestral no valor de R$4.000. Prolabore é aquela retirada que o administrador faz jus devido ao seu trabalho. Então, com a decretação da falência da referida sociedade, o advogado verificou que não consta o crédito de cliente na relação de credores publicada no Diário Oficial, assinando a opção correta. Então, onde vai ser classificado esse crédito da falência? Letra A, crédito subordinado, né? Dentro da classe dos subordinados, que é a última, que é a 8ª classe, ali nós já vimos que tudo aquilo que fará jus os administradores, os gestores e os sócios, né, estão na classe do crédito subordinado. Seria aí, no caso, a letra A, a remuneração a título de prolabore. Ok? Aquelas situações onde não há vínculo empregatício, o administrador, então, faz jus a essa retirada, que a gente chama de prolabore. Ela, então, vai ser paga aqui na última classe, na 8ª classe, né? Então, letra A seria a resposta correta. Vamos para a questão número 3. Analise as assertivas sobre as preferências do crédito tributário na falência. Então, a assertiva 1, o que ela afirma? O crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real no limite do bem gravado. Então, nós temos duas inverdades aí, né? Por quê? Porque os créditos extraconcursais são pagos antes dos concursais. Então, quando você tem alguma questão, onde está dizendo assim, o crédito tributário, ele está dizendo o crédito tributário, cujo fato gerador foi antes, né? Para ele mencionar na questão que seria o fato gerador posterior, aí tem que estar bem claro na questão. Deixa eu só fechar agora, tem algum barulho da rua ensurdecedor. Ok. Então, essa assertiva ela tem duas inverdades. Os créditos extraconcursais são pagos antes, né? E, além disso, os créditos com garantia real, aqui até uma pegadinha, porque a lei anterior ela tinha uma ordem invertida. Os créditos tributários eram pagos antes dos créditos com garantia real. Então, isso agora, por um lobby lá das instituições financeiras, dos poderosos, então, essa ordem foi alterada e os créditos com garantia real, então, vêm em segunda classe, antes dos créditos tributários. Então, a assertiva número 1 está incorreta, né? Tanto é assim que lá na ordem da outra execução concursal, essa ordem aqui permanece igual à anterior. Os créditos tributários precedem aos créditos com garantia real. Lá na execução por quantia certa contra o devedor insolvente, né? Então, essa está errada. A número 2, o crédito tributário da União tem preferência sobre os créditos tributários estaduais e municipais. Sim, nós temos uma regra, não me lembro se é no artigo 188 do Código Tributário Nacional, mas está no nosso material, né? E lá, então, ele estabeleceu a regra. Se existirem
lá na classe dos tributos, né? Se não der para pagar todas as classes, primeiro se prefere os tributos federais, depois os tributos estaduais. Se não der para pagar todos os tributos estaduais, funciona em limite da prorata, divide proporcionalmente aos estados e Distrito Federal, a mesma situação dos municípios, se sobrar grana para pagar todos eles, né? Então, essa está correta, número 2, né? E a número 3, as multas tributárias não são exigíveis na falência. Claro que são, né? Elas só têm uma classe específica, uma classe especial, e é a 7ª classe, né? Ela vem depois dos credores quirografários, são chamados credores subquirografários, ou o crédito das multas tributárias, multas contratuais, entram tudo, então, na 7ª classe, né? Então, somente a 2 está correta, e aí, nesse caso, aí, qual é a assertiva que a gente tem? Olha, não tem assertiva de 2, está correto? Eu vou repetir. O crédito tributário não... não, perdão, pessoal, está dizendo que não prefere. Eu que errei aqui. A 1 está correta, sim. Eu não li essa negativa aqui, pessoal. Ó. Então, veja bem, repetindo, a assertiva 1 está correta. Eu estava comendo mosca aqui, me perdoe. O crédito tributário não prefere, né? Então, eu tive uma leitura errônea aqui. Então, na verdade, é a letra B que está correta. Tanto a assertiva 1 quanto a assertiva 2 estão corretas. Me perdoem. Seguindo, então, essa então será a letra B de bola. Número 4. Dentre as alternativas abaixo, indique aquela que corresponde um crédito que deve ser classificado como extraconcursal. Vamos lá, então. Multas por infração do Código de Postura Municipal. Não, né, pessoal? A multa, eu já falei que ela está na 7ª classe, a classe dos credores subquirografários, né? Letra B. Custas judiciais relativas às ações em que a massa falida tenha sido vencida. Veja bem. Olha só a pegadinha aí. Quando é que se constitui a massa falida? Não é depois da sentença que decreta a falência? Obviamente, então, que essa ação foi promovida e defendida lá pela massa falida. Então, aqui, essa opção está lá no artigo 84. Artigo 84, então, a letra B seria correta. Vamos lá para a letra C. Créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial, pertencentes a fornecedores de bens e serviços que continuam a provê-lo normalmente após o pedido de recuperação. Aqui é aquela situação do privilégio especial, privilégio geral. E a letra D, os saldos de créditos não cobertos pelo próprio produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento. Não, também não. Então, letra B, ela seria extraconcursal, porque ela foi constituída pela massa falida, está lá no artigo 84. Letra B é a correta. Passando, então, para a questão número 5. Questão número 5. Quanto à classificação dos créditos na Lei de Recuperação Judicial, Lei 11.101 de 2005, qual desses créditos deve ser pago por primeiro? Letra A. Os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 salários mínimos por credor, e os decorrentes de acidente do trabalho. Está na cara que é essa daí, né, pessoal? As outras fazem parte das outras classes. Não, espera aí, vamos ler, porque a gente tem que ler com cuidado, que pode ter crédito extraconcursal, né? Então, se ele falou na classificação dos créditos, vamos ver, então, letra B. Créditos com garantia real? Não, está na 2ª classe. Créditos tributários? Não, está na 3ª classe. Custos judiciais, relações às ações e execuções que a massa falida tenha sido vencida. Olha aqui novamente, olha que pegadinha. Na verdade, é a letra D, né? É a letra D que é correta, porque aqui, como lá em cima ele não disse que seria só na classe dos credores concursais, temos aqui, então, os credores extraconcursais. Veja bem que, numa desatenção, a gente pode marcar errada, né? Na verdade, quando ele fala classificação dos créditos, nós temos aí um crédito extraconcursal da letra D de dado. Então, seria a opção correta. E a última, crédito com privilégio geral, especial, não, porque ele seria da 4ª classe. Então,
Letra 5, uma pegadinha aí. Já colocou na letra A exatamente para a gente, no ímpeto, ir pela errada, né? Então, lá, número 5, letra D de dado. A gente tem que tomar cuidado com o enunciado, porque se no enunciado da questão, né, dissesse que era a classificação dos créditos concursais, aí seria diferente. Mas quando ele fala classificação dos créditos, ele está generalizando. Então, você tem que ter aquela visão sistêmica e não esquecer dos créditos extraconcursais. Inclusive, pode até, se ele colocar qualquer crédito, pode ser até o crédito de pedido de restituição que vem antes. Né? Então, nós temos que estar atentos a isso aí. Bom, número 6, de acordo com a legislação pertinente, o trabalhador que possua crédito com uma empresa em falência deverá recebê-lo logo após o pagamento dos créditos com garantia real? Não, obviamente não. Logo após o pagamento dos créditos com garantia real até o limite do bem gravado? Não. Letra C, logo após o crédito tributário? Também não, né, pessoal? Letra D, primeiramente, antes dos créditos, antes dos demais créditos, no limite de 150 salários mínimos. E letra E, primeiramente, sem nenhum valor? Não. A letra D de dado, é muito fácil essa questão. A gente já falou da primeira classe dos créditos concursais. Número 7, em tema de falência e recuperação judicial, assinale a opção incorreta. Então, a alternativa é incorreta. Letra A. As obrigações a título gratuito não são exigíveis do devedor na recuperação judicial ou na falência. Está correto. Nós já vimos que as obrigações a título gratuito não são exigíveis. É uma daquelas exceções de créditos que entram na falência ou na recuperação. Letra B. Independentemente da verificação periódica perante os cartórios de distribuição, as ações que venham a ser propostas contra o devedor deverão ser comunicadas ao juízo da falência e da recuperação judicial pelo juiz competente quando do recebimento da petição inicial. Correto, é o juízo universal, que atrai as ações posteriores. Letra C. Letra C. As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária. Está correto. Está lá no artigo 6º, né? Um daqueles parágrafos lá menciona, inclusive, que o parcelamento não entra nessa regra. Então, as execuções de natureza fiscal não são suspensas, né? E quando você parcela um crédito tributário, existe a suspensão da exigibilidade da obrigação tributária. Letra D. A distribuição do pedido de falência ou da recuperação judicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou de falência relativo ao mesmo devedor. Corretíssimo, né? Atrai o juízo da ação anterior. Então, há um foro de prevenção aqui. Então, a letra D também está certa. Só vai nos restar, então, a letra E, que apenas o devedor e credores podem requerer ao juiz a substituição do administrador judicial ou dos membros do comitê nomeados em desobediência aos preceitos da Lei 11.101 de 2005. Não, o Ministério Público também, né, pessoal? Então, essa daí é a incorreta. Letra E, número 7, então, letra E. Vamos para o número 8. Na falência, é correto afirmar que, então está pedindo a correta. Na alienação do ativo, o juiz deverá dar preferência à alienação separada e individualizada. Não. Primeiro, toda a empresa, depois as filiais, né? Então, essa aí está incorreta. Letra B. São exigíveis contra a massa falida juros vencidos após a decretação da falência, independentemente da suficiência do ativo apurado para pagamento dos credores subordinados, desde que estejam previstos em lei ou contrato. Mentira. E olha que é pegadinha aqui, tá, pessoal? Por quê? Esses juros são exigíveis? Até podem ser. Se você tiver dinheiro para pagar todos os credores subordinados, que é a 8ª classe, se sobrar grana, você vai pagar esses juros. E aqui ele está dizendo o contrário, independentemente da suficiência desse ativo. Então, o erro está aí. Na verdade, o erro não está no início da assertiva, está no final. Né? Letra C. Um sócio da sociedade falida pode exercer seu direito de retirada mesmo após a decretação da falência. Não, nós vimos que isso não é possível. Há a suspensão da retirada do sócio, até mesmo porque pode onerar a massa falida. Né? Ele pode ter que receber suas cotas. Eu falei disso, a gente tratou lá nas hipóteses de
dos efeitos da sentença em relação ao falido. Letra D. Os créditos trabalhistas cedidos a terceiros passam a ser considerados quirografários. Sim, sim, pessoal. Olha só. Aqui nós estamos verificando a venda de um crédito. Imagine que você tem um crédito trabalhista que quer alienar, né? Você pode alienar. Aliás, pessoal, isso aí é um negócio altamente rentável hoje, estou dizendo em grandes centros e em grandes empresas. É a negociação do crédito litigioso. Então, imagine o seguinte, você tem um crédito trabalhista de R$100 mil que vai ficar enrolado por 2, 3, 5 anos. Você chega, então, olha, eu vendo por 50% desse crédito. Então, esse crédito pode ser cedido, assim como qualquer crédito, né? Pode ser cedido a um terceiro e, aí, nesse caso, ele perde aquele privilégio, aquela preferência de estar na primeira classe. Ele vai para a sexta classe, ele vai para a classe dos quirografários, né? Aliás, pessoal, isso é mais comum do que a gente imagina, tá? É muito comum a alienação de créditos litigiosos e o deságio pode chegar a 65%, já vi casos assim, né? Isso é muito comum. Inclusive, agora nós tivemos há pouco tempo a regulamentação dessa cessão de precatórios, né? De precatórios. Muita gente investe nesse nicho. Então, quando você tem um crédito que ele é cedido, obviamente que ele já não tem mais a natureza trabalhista, ele não tem mais essa natureza alimentar, por isso, então, ele sai da primeira classe. Nesse caso, vai para a sexta classe. Qual é a letra correta? Então, alternativa D de dado, o número 8. Número 9, inexistindo na falência outros créditos, exceto os mencionados nas alternativas abaixo, classificam-se na seguinte ordem, sucessivamente. Bom, então, vai ter que analisar cada assertiva, né? Os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 salários mínimos, aí está certo. Os decorrentes do acidente do trabalho está certo. Os créditos tributários, não. Aí não, porque quem viria depois... Bom, vamos imaginar que não tenha crédito com garantia real. Vamos continuar, então. Independente de sua natureza, excetuadas as multas, ok. Crédito com garantia real. Não, aqui ele inverteu a ordem, né? O crédito com garantia real, ele vem antes do crédito tributário. Então, aqui está incorreta a letra A. Vamos analisar a letra B. Os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 salários mínimos por credor, os decorrentes de acidente do trabalho, créditos com garantia real até o limite do bem gravado, créditos tributários, independente da sua natureza, ok? Excetuadas as multas tributárias, os créditos com privilégio geral e depois com privilégio especial. Está errado. Quem vem primeiro é o privilégio especial, depois o geral. Então, também não é a letra B de bola. Letra C. Os créditos tributários, independentemente de sua natureza e tempo de constituição, exceto as multas, os créditos com garantia real, né? Aí vem depois os créditos derivados da legislação do trabalho. Errado. A letra C também está errada. Letra D. Os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 salários, de acidente do trabalho também. Créditos com garantia real até o limite do bem gravado. Créditos tributários. Letra D, então, excetuado as multas tributárias. E depois vem privilégio especial, privilégio geral e os quirografários. Correto. Letra D, então, está correto. A letra D estabelece a ordem conforme a classificação dos créditos concursais. A letra E, crédito com garantia real, depois crédito da legislação do trabalho? Não. Então, é realmente a correta letra D de dado. Vamos, então, para a questão número 10. Na recuperação, estabelece a Lei 11.101, estabelece a ordem de classificação dos créditos no caso de falência, considerando apenas os créditos trabalhistas, os créditos com garantia real e os tributários, né? Então, ele estabeleceu aí a ordem. Vamos imaginar que só tem esses 3 credores. Letra A, crédito trabalhista vem primeiro? Correto. Os créditos com garantia real e depois os tributários. Letra A está correta. Letra B, créditos tributários primeiro? Não. Letra C também, crédito com garantia real? Não. Letra D também não. Letra E, créditos trabalhistas, créditos tributários e com garantia real. Ele inverteu, então, o item 2 e 3. Então, o correto aí, sem dúvida, é a letra A, créditos trabalhistas, créditos com garantia real e crédito tributário. Facinha essa questão também. Vamos para o número 11. Com a decretação da falência de uma determinada empresa, escolha a opção correta acerca da LRF. Bom,
Então, está pedindo a correta. As execuções, letra A, as execuções tributárias não são atraídas pelo juízo universal da falência, ao contrário dos créditos não tributários inscritos na dívida ativa. Não, pessoal, nós vimos que não são os créditos tributários similares, que aí entra tributos de paraestatal, né? Até recolhimento de FGTS e INSS entra também. Se está na dívida ativa, é que é crédito fiscal, pessoal. Então, está errado isso daí. A letra B. Os sócios não administradores da sociedade falida não podem ser responsabilizados por crimes falimentares. É claro que podem. A gente vai ver isso na próxima aula. Letra C. A sentença que decreta a falência limita-se a decretar fatos ou relações pré-existentes, daí classificada como declaratória. A sentença que decreta a falência limita-se a declarar fatos ou relações pré-existentes, daí classificada como declaratória. Não, a sentença é constitutiva. Nós já falamos sobre isso, né? Letra D. Contra a sentença declaratória de falência, podem ser opostos embargos de declaração e apelação. Contra a sentença que declara a falência. Não, pessoal, não é apelação, né? O embargo de declaração, tudo bem, se a sentença for obscura ou for ambígua, vai caber em qualquer sentença. Agora, apelação na sentença que declara a falência, não, seria uma sentença não terminativa, seria agravo de instrumento, né? Letra E. As obrigações do devedor empresário em regime de execução concursal serão extintas caso ocorra o rateio de 50% do devido aos quilografares após a realização de todo o ativo. As obrigações do devedor empresário em regime de execução concursal serão extintas caso ocorra o rateio de mais de 50% do devido aos credores. Está certo também, vai. Espera aí um minutinho, vamos analisar novamente. É a sentença declaratória, assim, né? Eu estou fazendo confusão. A sentença que decreta a falência limita-se a declarar fatos ou relações pré-existentes, daí classificada como declaratória. Na verdade, essa daí que é a letra C, que é a correta. É a sentença declaratória de falência, né, pessoal? Letra C, então, número 11, me perdoe aí, mas o cansaço já bateu aqui. Vamos lá para o número 12, então. Analisando as assertivas acerca das regras do processo falimentar, escolha a opção correta. Letra A. A sociedade empresária devedora que, executada, não paga e não nomeia bens à penhora, fica sujeita ao pedido de falência nos próprios autos da execução individual frustrada, que será convertida em concursal. Não é. Nós vimos que tem que ter uma ação própria para a ação de falência, até mesmo pelo foro competente, né, da vara de falência. Enfim, então não é. Essa está incorreta. Letra B. A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios, limitada e subsidiariamente responsáveis. Não, seria ilimitada, né? Por quê? O processamento da falência dos sócios cuja responsabilidade seja solidária e ilimitada é que também será processado nos mesmos autos. Nesse caso aqui, então, está errada porque não é sócio da responsabilidade limitada. Vamos para a letra C. O juiz poderá somente ser provocado pelos credores nos autos de falência, ordenar a indisponibilidade de bens particulares dos réus, proporcional do dano provocado até o julgamento final da ação de responsabilização. Eu acho que ele pode decretar de ofício. Vamos ver a letra D. A decisão que decreta a falência da sociedade por sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida e, por isso, deverão ser citados para apresentar contestação, se assim o desejarem. Correta a letra D. A letra D está correta. Letra E. O juízo da falência é indivisível de acordo com a natureza dos credores, resolvendo-se separadamente os débitos garantidos com ônus real e os quirografários fiscais e trabalhistas. Não. Os quirografários com ônus real também são resolvidos dentro da falência. Então, pessoal, aí a letra D de dado é a última questão, número 12. Beleza, pessoal? Alguém ainda ficou com alguma dúvida? Vou abrir para vocês aí algum comentário. O Elias, por favor. Elias,
Você Diga lá. poderia repetir a resposta da 1 e da 2, por favor? Da 1 e da 2. Vamos lá, então, voltar. Só a letra está correta, só porque eu perdi o primeiro. Eu também não tenho gabarito aqui, não. Eu gosto de ir fazendo junto. Espera um pouquinho a respeito da classificação dos créditos, né? Os créditos com privilégio geral têm preferência sobre os créditos tributários? Não. Os créditos coreografados têm preferência aos privilégios especiais? Não. Seria a letra D de dado. Os créditos coreografados têm preferência sobre os créditos subordinados. Aliás, é só essa preferência que ele tem, né? Os créditos coreografados estão estão na sexta e os créditos subordinados estão na oitava classe, né? Os coreografados, então, só preferem as multas e os subordinados. Então, a letra D aí é a correta. Número 2. Número 2, ele trata de remuneração do administrador por conta de prolabore retirada, quando não tem vínculo empregatício, ele recebe uma remuneração que a gente chama de prolabore, e ela é classificada como crédito subordinado. Então, está lá na letra A. Número 2, então, a letra A, Olívio. Oi, Eli. Diga, Priscila. Esses casos do artigo 158, eles são... nesse caso do decurso do prazo de 5 anos, eu não entendi esse decurso do prazo, ele não precisa pagar? Não, na verdade, ele não vai pagar. Ele não vai pagar. Mas ele também não pode ser penalidade pelo resto da vida. Nós não temos pena ad eterno, né? Nós não temos, em nosso ordenamento, nenhuma penalidade que vai até o resto da vida. Ele não pode ficar com essa penalidade. Ele não pode pagar. Com 5 anos, ele vai se reabilitar se ele não cometeu crime falimentar. Se ele cometeu, aí o prazo é mais longo, a penalidade é maior. Aí seriam 10 anos. Mas vai ocorrer automaticamente da data da decretação da falência. Então, esses casos são alternativos, né? Sim. Primeiro, se ele pagar todo mundo, pode ocorrer até antes da extinção da falência. Se ele não conseguir pagar todo mundo, mas pagar pelo menos até 50% dos créditos coreografados, ele também se livra, ele também se reabilita. A grande vantagem é que ele vai poder exercer a atividade empresarial imediatamente. Caso contrário, ele só vai poder exercer a atividade empresarial depois de sua reabilitação, que nesse caso vai ocorrer após 5 anos da sentença, né? Ou 10 anos se cometeu o crime falimentar. Tá bom, entendi. Obrigada. Mais alguém, pessoal? Qualquer dúvida, depois então a gente troca uma ideia. Elias. Bom dia, tudo bem? Dá para você repetir a 3, por favor? A 3, por favor. Isso. Está pedindo, então, analise as seguintes assertivas sobre as preferências do crédito tributário na falência. Quando eu li a assertiva número 1, eu, como numa leitura muito rápida, eu coloquei que eu estava lendo que o crédito tributário prefere os créditos. Na verdade, não prefere, né? Significa que primeiro você paga os créditos extraconcursais, nessa ordem. Depois você paga o quê? Os créditos com garantia real. Então, nós temos duas situações aí. Quando ele fala que não prefere, realmente está correto. Por quê? Porque tanto o crédito extraconcursal quanto com garantia real, quanto os passivos de restituição, vão vir antes do crédito tributário. O crédito tributário está na terceira classe. As importâncias passivas de restituição, elas são antes, elas precedem aos extraconcursais. Então, primeiro você devolve os pedidos de restituição, você cumpre os pedidos de restituição, depois nós temos os créditos extraconcursais, e depois que a gente vai ter os concursais. Aí sim, vem os da legislação do trabalho, os créditos com garantia real, e na terceira classe que a gente vai ter o crédito tributário. O que eu comentei também é o seguinte: o crédito tributário, quando a questão, né, isso a gente vê muito questão da ordem, questão maliciosa, quando ela não fala quando ocorreu o fato gerador, você vai ter que entender que foi anterior. Para ela dizer, né, para ela afirmar que esse crédito tributário é um crédito extraconcursal, ela vai ter que deixar claro na questão que o fato gerador ocorreu posterior à decretação da falência.
Ok, show. Obrigado. Valeu, Wallace. Eli, Ok, pessoal? Então, Lívia, diga. poderia repetir só repetir qual foi a letra do número 4, fazendo favor? Do número 4. Vamos lá, então, número 4. Dentre as alternativas abaixo, indique aquela que corresponde a um crédito. Não precisa explicar tudo de novo, não. Só me dizer qual é a alternativa, porque eu Eu tenho sei, que mas é porque eu não tenho anotado aqui, o meu marido tem que ler. tá. É a letra B de bola. B de bola, as custas judiciais relativas às ações em que a massa falida tenha sido vencida. Né? Quando ele fala massa falida, já se presume, já se observa que essas dívidas foram feitas posterior à declaração da falência. Logo, né? Isso está no artigo 84, tá? Você vai ver lá que também estabelece essa hipótese de custos judiciais, onde a massa falida tenha sido vencida. Tá, ok. Obrigada. De nada. Pessoal, a gente vê que com o exercício, a gente trabalha muito essa classificação dos créditos, e isso é que muito cai em concurso, em provas, a gente também vai exigir isso na nossa prova. Então, eu recomendo que vocês exercitem, façam mais exercícios aí, busquem exercícios nos livros, na internet, porque isso é bom, que vai fazer com que vocês treinem, né? Não só para a nossa avaliação, mas também para a vida de vocês, porque a falência é um processo complexo, mas é muito cobrado essa classificação dos créditos. Talvez seja o que mais seja cobrado nas provas. Então, é importante que vocês treinem, né? Para a semana que vem, então, nós temos uma aula sobre os crimes falimentares, que aí a gente pode fazer ou na segunda ou na quinta, né? Vocês decidem. E, além disso, eu estou aberto para aulas de reforço ou aulas para a gente discutir exercício. Fiquem à vontade, por favor. Vocês me cobrem, que eu estou aí à disposição de vocês. Um grande abraço, um bom fim de semana. Fiquem com Deus. Bom dia para vocês. Tchau, Elis. Bom dia. Bom dia.